Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós estamos vendo aqui, a provocação que fizeram com Jesus, e não só a provocação, mas as humilhações que fizeram com ele. Olha o que o texto diz: começaram a tratá-lo mal, começaram a armar ciladas, começaram a querer pegar Jesus de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Então Jesus aqui estava naquele contexto onde ele tinha que ter muito cuidado com o que ele falava, porque qualquer coisa que ele falasse, mesmo que tivesse certo, mas se pudesse gerar alguma dúvida, ou se pudesse de alguma maneira ser mal compreendido, isso já seria motivo para atacarem Jesus, para maltratarem Jesus e talvez até para matarem Jesus. Isso que Jesus está vivendo não é o mesmo que hoje muitos estão vivendo no ambiente de trabalho, estão vivendo no seio familiar, estão vivendo talvez dentro de uma sala de aula, estão vivendo talvez até entre os amigos. Não sei se você já passou por isso, não sei se você conhece alguém que já viveu isso. Uma situação onde você tem medo até de conversar, porque tudo que você fala acaba virando contra você. Às vezes você fala uma coisa boa e as pessoas pegam aquilo que você falou para tentar te atacar. E às vezes você fica pensando: meu Deus, que perseguição é essa? Por que estão fazendo isso comigo? Primeiro, você precisa perceber, se isso estiver acontecendo com você, que você está em um terreno de provocações. Então, nesse lugar onde você sente esse mal-estar, esse incômodo, as pessoas estão ali treinadas, as pessoas estão ali já programadas para te provocar. Então é assim: se você chega e fala alguma coisa, elas usam aquela coisa contra você. Se você chega e fica calado, elas ficam te cutucando para que você fale, para que você se abra, para que você possa talvez até desabafar. E desse seu desabafo, eles podem encontrar a arma, a munição que eles precisam para te atacar, para te ferir. A grande pergunta que você deve estar fazendo, ou que você talvez já tenha feito: mas por que isso? Se eu não fiz nada de errado, se eu não prejudiquei ninguém, eu não falei mal de ninguém, por que essas pessoas estão me provocando, padre? Por que meus vizinhos estão me provocando? Olha, eu sou um bom vizinho, eu procuro ser agradável com todo mundo, eu cumprimento os meus vizinhos, às vezes eu faço alguma coisa de comer lá em casa, eu até levo para eles, e eles ficam o tempo inteiro me provocando, me atacando, falando mal de mim. Por que essa provocação, padre, em relação aos familiares da minha esposa, aos familiares do meu marido? Eu procuro ser um bom marido, eu procuro ser uma boa esposa, mas olha, quanto mais eu faço o bem, mais eles me provocam. Como entender, padre, essa provocação no meu ambiente de trabalho? Eu chego no meu ambiente de trabalho com medo das pessoas. Eu fico com medo até de olhar para as pessoas, porque tudo que eu faço se volta contra mim. Eu digo para você, e aqui eu quero que você preste muita atenção: sabe o que está por trás dessas provocações? 2 sentimentos. Talvez no seu caso seja um deles, ou talvez sejam os 2. O primeiro sentimento que faz com que alguém queira te provocar é o sentimento da inveja. Então veja, se você está sendo constantemente provocado por alguém, é provável que essa pessoa esteja com inveja de você. Ah, mas inveja de quê? Vou te falar: inveja do seu trabalho, inveja do seu salário, inveja do seu jeito de lidar com as coisas, dos seus talentos, dos seus dons, inveja da sua casa, inveja do seu marido, da sua esposa, inveja dos seus filhos. A inveja pode ser de qualquer coisa. Não precisa ser do que você tem. Talvez seja inveja do que você é. Inveja porque você tem um cabelo bonito, inveja porque você tem um corpo bonito, tem uma pele bonita. Então, quando a pessoa sente inveja,
uma das estratégias é provocar você. Mas pode ser que não seja inveja. Pode ser que seja ciúme. Alguém está com ciúme de você e por causa do ciúme começa a te provocar. Por exemplo, dentro de um casamento, o marido não tem inveja da esposa, mas ele começou a perceber que a esposa está indo para a academia, que a esposa anda muito feliz, que a esposa está conversando bem com a sua família, está bem com suas amigas, que a esposa está indo para a igreja, e ele começa a sentir ciúme. Porque ele chega em casa e pergunta para a esposa: como você está? E ela fala: nossa, eu estou ótima. Hoje foi um dia maravilhoso, hoje eu fui na igreja, hoje eu rezei, hoje eu recebi uma graça, hoje eu recebi notícias boas da minha família, meu irmão estava tentando tirar carteira e conseguiu, minha irmã estava procurando um emprego e conseguiu. Então a esposa está feliz. O marido começa a sentir ciúme. Ciúme porque a felicidade da esposa não está dependendo dele. Ciúme porque a esposa está conseguindo ser feliz sem precisar de pedir dinheiro para ele. E aí, por causa desse ciúme, começa a provocação, tá entendendo? Jesus também foi provocado. Ô padre, Jesus foi provocado por quê? Pelos dois motivos. Jesus foi provocado pela inveja, porque os fariseus e os mestres da lei não conseguiam falar como ele falava, não conseguiam curar como ele curava, não conseguiam ter a fama que ele tinha, e também por ciúmes, porque tudo que Jesus apareceu, as pessoas começaram a deixar de lado os fariseus e os mestres da lei e começaram a procurar Jesus. Então, eles começaram a se sentir rejeitados e começaram a sentir ciúmes. E sabe qual a consequência disso? Eles levaram Jesus a julgamento e Jesus foi condenado e morto. Por causa de quê, padre? Por causa de inveja, por causa de ciúmes, por causa de provocações. Por isso eu te falo, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo por provocações, não pense que isso é coisa simples, que isso é bobagem. Não é bobagem. Isso pode terminar muito mal para você ou para as outras pessoas. Por isso tenha cuidado. Ore todos os dias. Procure pensar 10 vezes antes de falar. Sobretudo quando você estiver diante dessas pessoas invejosas e ciumentas. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você conta. Não abra demais a sua vida. Não fique contando os seus segredos, o que você comprou, o que você realizou, o que você vai fazer. Não faça isso, porque essas pessoas estão atrás de algum detalhe para poder pegar você e prejudicar a sua vida. Faça como Jesus. Seja sábio, seja prudente, seja uma pessoa esperta, para não deixar que os provocadores prevaleçam sobre a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.